a nossa palestra de hoje com um tema muito importante, que é ciência e espiritualidade. No primeiro momento, eu vou pedir a todos que façamos uma prece para que nossa reunião frutifique, para que todo o tema seja recebido com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, para que tudo corra bem, para que tudo corra com toda a suavidade que ela merece, porque o nosso convidado é muito ilustre, viu, gente? Nesse momento, vamos invocar as forças das 7 linhas, que Oxalá ilumine todas as nossas mentes, que Xangô fortaleça nosso raciocínio, que Ibeji nos traga a alegria do recebimento, que Yorimá nos dê sabedoria e humildade para reconhecer a nossa ignorância, o nosso desconhecimento. Que Iemanjá, com todo o seu amor, receba todas essas pessoas, com todo o seu carinho, com toda a sua bênção. Que Yoxóssi nos traga a força da coragem, da determinação, de toda a nossa coragem e força de amor para distribuir entre todos aqueles que nós conhecemos o conhecimento. Que Ogum nos dê bom trabalho, que nos dê boa reunião, que nos dê fortalecimento e coragem. Salve 7 linhas de Umbanda. Salve. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vamos dar início à nossa palestra, apresentando o nosso ilustre convidado. Agora você está para ouvir. Se o senhor quiser também sentar, por favor. Por favor. Deixa ele ficar com a vontade. Ele é nascido em São Paulo, 21 de janeiro de 1945. Desde criança, ansiava por ser médico. Estudante dedicado, admirava seus professores e auxiliares. Casado, pai de 2 filhos, em seu currículo consta: diretor técnico de saúde do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Matriculado no Conselho Regional de Medicina, CREMESP, sob o número 17.334. Especialista em psiquiatria pelo Conselho Federal de Medicina. Mestre em Ciências na área de Medicina Legal pelo Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da USP. Doutor em Psiquiatria Forense pelo IPQ da FMUSP. Médico responsável pela equipe médica de tratamentos biológicos, ECT, e pelo Núcleo de Estudos de Pesquisa de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Presidente do Conselho Penitenciário ex-segundo secretário do Comitê Multidisciplinar de Psiquiatria Forense da Associação Paulista de Medicina. Diretor da Academia de Medicina de São Paulo, ocupando a cadeira número 13,
com data de admissão em 8 de maio de 1989. Atende pacientes em consultório próximo ao Hospital das Clínicas. Autor de 6 livros, temas de psiquiatria forense, psicologia jurídica 1, 2, 3. Teoria crítica e psicanálise, psiquiatria forense e cultura, e indicação prática de eletroconvulsionoterapia. Hoje recebemos sua valiosa presença entre nós para dissertar sobre esse tema tão importante na atualidade. Vamos receber com todo carinho o Dr. Sérgio Paulo Rigonati. Muito bem, eu agradeço profundamente o convite, né? Estar aqui entre vocês, aí através desse casal que eu conheço há muito tempo, que são meus amigos e que muito me ajudaram em determinado momento da minha vida. Vamos tentar fazer um resumo, né? Eu escrevi muita coisa, mas não adianta ler, porque é necessário que a gente fale na boa oratória com toda tranquilidade possível, né? E não se ater à leitura. Isso aqui é um lembrete, né? Nós temos de lembrar Com que... licença, doutor. Pode falar. Pode falar. Não, eu seguro. Está errado, precisa gravar. Não, é que tá longe. Tem que falar mais perto, aí faz eco. Pode deixar, pode deixar. Eu seguro. Não, eu seguro, pode. É que eu... Deixa ele segura. Tá bom, então, vai. Durante a Revolução Científica do século XVII, onde houve uma mudança de paradigma, o universo foi mecanizado, né? O estudo do céu secularizado, ou seja, deixou de pertencer ao aspecto religioso, porque até então a Igreja Católica, através dos seus padres e dos seus estudiosos e das suas universidades, principalmente em Paris, né? Universidades essas que existem até hoje, colocava tudo isso no campo religioso. Isso que é interessante. E todos aqueles indivíduos que tinham ideias diferentes, né? Por exemplo, de mostrar que o céu, o Sol, por exemplo, era o centro do universo, morria queimado, né? Galileu escapou porque falou que isso não existia. Voltou atrás, aliás, é uma atitude sábia, porque ia morrer por causa de um negócio desse. E isso acabou no século XVII. Né? Então, toda a matéria que girava, né, os planetas e tudo, né, passaram a girar do mesmo jeito, mas para a nossa compreensão de seres humanos, de acordo com as leis de Newton, que foi o grande matemático da época, né, na cadeira das universidades tradicionais inglesas, se não me engano, Oxford. Mas nesse século XVII, não havia, depois do século XVII, não havia mais lugar nesses céus da ciência para as intenções espirituais. Né? As interpretações espirituais a respeito do universo caíram por terra dentro das universidades. Né? Os espíritos, né, que nós estamos... Quem conhece o mediunismo, né? Porque o mediunismo não é obra de Allan Kardec, não é obra do Caboclo Sete Espadas, não é obra de Bezerra de Menezes, não. É uma coisa do ser humano. Né? Nós, em princípio, temos por definição, todos têm um pouco de mediunidade.
Agora, a mediunidade, quando se cristaliza e se torna realmente alguma coisa muito importante na vida do médium, através de rituais que vocês estão acostumados, já é uma mediunidade mais trabalhada, né? Não é uma coisa solta, onde todo mundo recebe uma intuição ou outra, não é verdade? E, embora os preceitos científicos tenham ignorado os espíritos, pesquisas recentes mostram que muitas pessoas ainda creem neles. A gente baseia as nossas pesquisas, geralmente nas pesquisas feitas pelos americanos, né? Pelos Estados Unidos, porque lá existe uma tradição de fazer pesquisa sobre o pessoal acredita ou não acredita, e eles respeitam os dados, né? Não são como as pesquisas brasileiras, que muitas vezes os dados são extremamente deturpados, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 2/3 da população, esses 2/3 acreditam na existência dos espíritos. E 1/4 desses 2/3 afirmam ter pessoalmente sentido alguma presença espiritual em suas vidas. Essa intuição que a gente tem de sentir alguém do nosso lado. Então, quem nunca teve essa intuição aqui dentro? Acho que quase todos tiveram, né? Sentir alguém do lado, mesmo estando sozinho, né? Entramos em uma nova fase histórica na qual ambas, ciência e religião, novamente consideram o tema interessante e digna de estudo. E qual é esse tema? Qual é esse tema que agora deixa todo mundo aí estudando, procurando saber? O mundo espiritual. E para isso, o mediunismo é importante. E o mediunismo não é uma coisa simples. Eu tive, por exemplo, uma cliente muito interessante. Ela era perturbadíssima, sabe? Ouvia coisas, não podia andar em lugar escuro, ia na casa dela para deitar, sentia alguém deitado na cama junto com ela. Enfim, era um problema, né? Esses problemas de início de mediunidade que talvez muitos de vocês já passaram ou já conhecem alguém que passou, não é verdade? E ela me procurou, a mãe desesperada, etc. e tudo mais. Eu falei, olha, eu vou medicar tudo, mas aí você tem de procurar alguma coisa, né? Tem de procurar um tratamento espiritual. Não tem jeito. E foi interessante o trajeto dela. Porque ela foi num centro espírita comum, né? E não se adaptou. Foi num centro de Umbanda, aliás, pessoas conhecidas lá deles, né? Até no interior de São Paulo. E a mãe de santo lá falou, olha, você não pode desenvolver aqui. Procura o teu canto e quando você tiver desenvolvido em outro lugar, mas eu não disse que lugar era, você volta aqui e a gente vê o que faz. Aí ela foi lá e caiu num centro de candomblé. Olha que interessante. No candomblé, ela estava lá sossegada, sentada como um de vocês assim. E aí chamaram para ela receber lá, acho que um passo, uma magnetização. Ela entrou na roda já girando. E desde então ela desenvolveu dentro do candomblé e está ótima. Todas essas alucinações passaram, aquelas visões malucas que ela tinha desapareceram. E aí, depois de 1 ano e pouco, ela resolveu visitar aquele centro de Umbanda, que ela tinha porque eles se tornaram amigos, né, que ela tinha recebido o conselho que lá não era o lugar dela. E lá a mãe de santo falou, agora está na hora de você ficar aqui mais um pouco. E ela está trabalhando na Umbanda lá e no candomblé no outro lugar. Mas diz ela que prefere o candomblé.
Eu não sei porquê, mas ela se afina com o candomblé. É muito interessante isso. O estudo do mediunismo. Vocês vão encontrar espíritas que detestam a Umbanda, espíritos que não acreditam no candomblé, espíritas que não acreditam no candomblé. Mas a mediunidade, não é uma coisa simples, entende? Há momentos em que há tipos de obsessão, há tipos de mediunidade que não se enquadram no centro espírita, se enquadram no candomblé, outros que não se enquadram no candomblé, e precisam da Umbanda, certo? É interessante isso. E existe a gente nota, quem trabalha com isso, né, e o pessoal vem procurar orientação, que existe uma afinidade, né, com algum núcleo, o cara acaba ficando lá e progride lá dentro, né? E o núcleo não tem nada a ver, sabe, isso é muito importante, né, com o aspecto exterior da coisa, né? E sim, a força do grupo está na sinceridade de quem frequenta e de quem dirige. Essa é a força do grupo, né? Porque nós estamos vendo aqui, e é no centro em que eu frequento também, uma coisa extremamente simples, né? De vez em quando até cai uma parede lá, porque por causa de manutenção, entope tudo, é um horror. Mas né, não é o aspecto exterior que funciona. É o aspecto realmente da vibração grupal que ali se une e que tem a fé sincera, né? Evidentemente, com os problemas nossos de espíritos em evolução, não é verdade? Tanto a nova cosmologia, quer dizer, o estudo dos astros, do universo, quanto a velha angiologia. O que é angiologia? É o estudo dos anjos. Isso é importante. Existe uma tradição cristã do estudo dos anjos. Eu vou citar isso aqui, né? Levantam, melhor dizendo, a questões significativas sobre a existência e o papel da consciência individual, como eu falei, e coletiva em nível que superam os limites humanos. Nós formamos aqui um grupo de pessoas, vocês têm aqui um grupo de pessoas que têm um grupo, que tem uma vibração padrão, certo? Pode ter pequenas diferenças individuais, mas é o padrão. E isso leva a um progresso muito grande. Então nós vamos voltar um pouco à Idade Média para ver o que falaram aqueles que a Igreja considera santos, né? Mas nem todos os santos foram originais, como eu vou colocar aqui. 6 santos interessantíssimos. Mas né, sem crítica, mas coisas constatáveis através de estudos, né? Um dos pontos que fascinam os investigadores são as falas sobre espíritos / anjos proferidas na Idade Média por Tomás de Aquino. E alguns pesquisadores tentam colocar isso de acordo com as ideias de Einstein. Olha aqui, que coisa interessantíssima, né? Mas, e como é que eles pensam nisso? Veja bem, quando Einstein, lá do século passado, né? Muita gente aqui já é de outro século, né? Nós estamos envelhecendo. Albert Einstein, já no século passado, ele falava de prótons, as partículas de luz que têm natureza ondulatória. É uma luz que tem uma natureza de ondas. Se pensarmos nesses termos, nós temos de comparar com as palavras de São Tomás de Aquino. E ele falava nos seres sem massa, que poderiam se mover e agir. Então eles comparam isso com os prótons.
mas não pode comparar com prótons. Apesar de eu particularmente achar que conforme nós vamos nos adiantando espiritualmente através das encarnações, vocês acreditam nisso, isso é a base, né, da nossa crença, as grandes encarnações. Toda a crença espiritualista adiantada, né, tem encarnações, né, e nós vamos progredindo. Aquilo que Kardec chamou de perispírito e a magia chama de corpo astral, vai ficando cada vez mais sutil. E eu particularmente acho que há um momento em que nós somos luzes. Existem poucas ilustrações sobre esses espíritos que se apresentaram sob forma de luz. Mas no racionalismo cristão, quem ouviu falar no racionalismo cristão? Você já leu um dos livros dele, aquele livro que eles falam sobre os aspectos mais adiantados? Se lembra disso? Então, tem um desses livros, que, se não me engano, chama-se apenas Racionalismo Cristão, que vocês não devem comprar as edições modernas. Mas no sebo vocês vão encontrar a primeira edição. A primeira edição é muito mais ilustrada e mostra como é que esses espíritos de luz se apresentam através de concepções artísticas, que se não é real, está muito próximo da realidade. Porque eles, e o templo deles é em Santana, se não me engano. Santana, né? Você já esteve lá? Já. Eu também. Aliás, é interessantíssimo nesse templo, né? Eu, de vez em quando, vou lá, assim. É muito interessante. Vale a pena conhecer as teorias do racionalismo cristão. Nós nos aproximamos, esses espíritos altamente adiantados, realmente, eles vibram em outro nível, possivelmente muito ligados à luz. Possivelmente não, com certeza ligados à luz, né? E a teoria dos prótons se adapta a eles. Mas não no momento atual, né? Não no momento atual, né? Por quê? Surge a seguinte pergunta. Isso daí são textos que eu estou tentando resumir. Ora, se esse raciocínio poderia levar a uma coisa muito interessante, quer dizer, então os espíritos de luz e os prótons são a mesma coisa? Não são. Não são por uma coisa muito simples. Enquanto o próton está correndo aí pelo espaço solto, ele emite luz. Mas cada vez que ele age, então que ele encosta nessa geladeira, por exemplo, ele some, ele não tem mais nada. E o espírito continua, não é verdade? E são essas coisas que deixam os cientistas meio embasbacados. Então, qual é essa luz espiritual que leva o cara em frente? Certo? Mas tem. Tem o quê? A partícula divina. É a partícula divina que dá agregação ao espírito. Vocês entendem isso? Dá para sentir isso? Ou seja, nós é aquilo que os magos chamam da grande descida e a grande subida. Quem ouviu falar nisso até agora? O senhor ouviu? Então, na grande descida, nós saímos daquela partícula anônima e retornamos depois de milênios de encarnações para junto da divindade, mas com consciência. E passamos a fazer parte da administração disso aqui, né? Certo? Porque os prótons só existem quando eles se movem com a velocidade da luz, né? E são extintos quando eles tocam nas suas ações, né? Isso os torna profundamente diferentes daquilo que normalmente nós chamamos de anjos, né? Que são espíritos terrivelmente evoluídos. E apesar de existirem paralelos entre a física moderna e as ideias medievais sobre anjos, o aspecto da ciência moderna que mais suscita perguntas interessantes, qual seria?
a teoria da evolução. Eu vou falar rapidamente sobre a teoria da evolução. Por quê? Porque na Idade Média a natureza era tida como estática, certo? O cosmo, a Terra e as formas de existência, ou seja, o universo, não era constituído por corpos em desenvolvimento. Não havia o progresso, não havia as transformações, não havia o quê? A evolução. Muito interessante. Na biologia, a ideia da evolução foi inicialmente proposta em termos científicos em 1858 por Darwin, Charles Darwin, e por um indivíduo que aqui no Brasil nós não conhecemos muito, chamado Alfred Wallace. Quem ouviu falar nele? Mas Wallace foi afastado da ciência, do mundo da ciência. Eles trouxeram somente Darwin. Darwin se encontra publicado até em revista Eu Sei Tudo aí da vida, mas não Wallace. Por quê? Eu vou explicar por quê. Na física, a ideia de evolução cósmica tornou-se ortodoxa, foi aceita pela ciência, no final dos anos de 1960, onde se descobriu o quê? A teoria do Big Bang, que todos conhecem a teoria do Big Bang, né? Hoje vemos que tudo é evolucionário, tudo evolui na natureza. Isso significa que temos uma criatividade científica em todos os domínios. Aí surge uma pergunta: será o universo uma questão de acaso, uma questão fortuita, né? Como os materialistas acreditam? Tudo, inclusive nós aqui presentes, seríamos fruto do acaso? Seríamos fruto do acaso. Ou será que existem inteligências orientadoras trabalhando no processo evolucionário? Até onde sabemos, uma das primeiras pessoas a explorar essa possibilidade foi Alfred Wallace. No livro dele, porque ele pegou, veja bem que interessante que é o mundo da ciência, ele pegou, escreveu esse livro e entregou para o Darwin corrigir. O Darwin, que já estava estudando aquilo, publicou o livro dele 6 meses antes do Wallace. Quer dizer, desde aquela época o pessoal roubava ideia dos outros. Isso está na história da ciência. Mas o Wallace, veja bem, ele falava o seguinte, não é? Não existe o acaso. Inteligências primordiais orientam a evolução. Isso está no livro dele. Só que esses livros nunca foram traduzidos para o português, sabia? É muito interessante. Só está lá em inglês e é difícil achar uma... Né? Então, depois que Darwin e Wallace, né, publicaram a teoria da evolução pela seleção natural, porque ele falava que o Wallace falava, tem uma seleção natural, mas ela é monitorada, vamos dizer assim, né? Depois que eles publicaram e Wallace foi esquecido, Darwin desenvolveu um materialismo sombrio, né, que atravessa o pensamento moderno darwinista na biologia acadêmica. Então, a parte de espiritualidade foi retirada, inclusive da teoria da evolução. Agora vamos estudar características espirituais de seres que Tomás de Aquino denominava de angelicais, ou seja, esses espíritos extremamente desenvolvidos, né, como Jesus, por exemplo, que toma conta do planeta. E quais são as características que Tomás de Aquino coloca e que todos, mais ou menos, entendem como verdadeira? O poder. Né? Esses espíritos evoluídos ou angélicos têm poder. Né? Os anjos causam assombros. Quando um deles surge na Bíblia, e são descritos, as primeiras palavras deles são: não tenham medo,
quando ele surge perante assim, ele fala, não tenho medo. Não é? E esses anjos aparecem de acordo com a cultura, né? Aparecem então como Virgem Maria e outros santos por aí, né? Vocês leem a tradição católica de aparecer do Virgem Maria num monte de lugar, principalmente na França, né? Na França tem uma gruta, tem uma virgem que aparece lá de uma maneira ou outra. É só pegar a história que vocês veem, né? E outros fenômenos também de seres que aparecem avisando o povo disso e daquilo. Apareceu em Portugal, né? Eu nem sei o nome de todos esses santos aí, para falar a verdade. Fátima e outros, né? Além do poder, eles têm a compreensão. Eles demonstram ser extremamente compreensivos, além de pensarem com grande profundidade, né, quer dizer, os raciocínios deles, as ações que eles fazem, e serem especializados em intuições. Ou seja, eles nos dão intuições de como agir, de como fazer, de como não fazer, não é? Evidente que nós, seres simples mortais como nós, não podemos contar com um anjo super angelical, né? Mas temos nossos protetores para evitar que a gente tropique por aí, não é verdade? Então, graças a Deus. Poder, compreensão, depois vem os deveres. Eles não vêm à toa atuar no plano terreno, certo? Eles têm missões a cumprir que por vezes são grandiosas e relacionadas à sabedoria e ao conhecimento que detêm. São relacionadas porque o que a gente pensa é que eles são especializados em alguma coisa, né? Isso, como aqui tem um grande especialista nisso, naquilo, é ele que vai resolver. Então, além de poder, compreensão e dever, eles têm a louvação a Deus. Tomás de Aquino e outros observaram que os anjos louvam a Deus. Eles dão a mensagem que Deus existe, certo? E todos eles têm um trabalho associado. Atuam frequentemente em parceria com os humanos. E o que eles fazem com nós humanos? Eles nos defendem, nos inspiram e nos curam também, né? Antecipando, muitas vezes, novidades importantes para nós, levando-nos a outros planos para adquirirmos conhecimentos a ser trazido para essa vida. E felicidade, isso que é interessante, essa última é a felicidade. Praticamente todas as pessoas que relatam algum tipo de contato com esses espíritos muito evoluídos se dizem felizes com a experiência. Então é aquilo, né? Por exemplo, Einstein, ele sonhou com a forma do átomo. Um tal de Kekulé, ele também sonhou quando descobriu a fórmula do carbono com hexágono. Interessante isso. Quer dizer, eles sabem como fazer esses progressos em relação àqueles que têm boa vontade, né? E um dos pesquisadores fala o seguinte: em contrapartida a Darwin, Wallace chegou à conclusão que a evolução abrangia mais do que a seleção natural, pois era gerado por inteligência criativa, que ele identificava como anjos. Interessante, né? A concepção de espíritos evoluídos ou muito evoluídos estão nas obras de Kardec. Ele coloca naquele livro que pouca gente lê, chamado O Céu e o Inferno. Quem foi que leu aqui O Céu e o Inferno? Olha, até que está bom aqui que leu. Não é interessante, ele não coloca, ele não estuda o que é o anjo lá, ele estuda. E estuda também o que é os seres, como são os seres malignos. Vale a pena estudar e ler esse livro. Hoje ouvimos muito a respeito de Darwin, mas pouco sobre o Wallace. Eu aqui comigo fico pensando nisso. É muito interessante, né? Como esses conceitos tão diferentes da evolução foram expressos por dois fundadores da teoria da evolução
a teoria evolucionária, pois mostram que a evolução pode ser interpretada de maneira bem distinta. O Wallace, pouco a pouco, está recuperando a posição que ele merece por causa do desenvolvimento da ciência, da pesquisa, né? Da parapsicologia, melhor dizendo, que está progredindo devagar, mas está progredindo. Mas isso levanta um problema com o qual Tomás de Aquino e outros pensadores medievais não tinham de lidar, ou seja, o papel de tais espíritos na evolução. Qual é o papel deles? Você não quer que eu segure? O senhor não quer tomar um gole d'água? Não, aí é que está, né? Eu aprendi com meu pai que a gente não deve tomar água durante a palestra. Porque senão toda hora você fica tomando água, porque a boca seca mesmo, né? É interessante isso. Essa é uma das artes da oratória, viu? Não tomar água durante... Depois você toma. Mas eu vou continuar segurando. É. Sem água. Tomás de Aquino, a Idade Média é tudo aristático. Os estudos comparados entre as ciências e as teologias são muito ricos e profundos, e mais profundos do que se pode pensar. Né? Bem claro. Muitas obras editadas pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, quem conhece aqui o Círculo Esotérico? Minha avó era. São interessantíssimos, mas a tradução está feita num português que hoje é arcaico. É duro ler aquilo lá. Entende? É difícil ler aquilo lá. Precisaria ter novos tradutores. Agora, nossos tradutores custam dinheiro, né? Então é um problema. Os conhecimentos da comunidade humana e o desenvolvimento da nossa comunidade, né, como seres humanos, bem como as nossas relações interpessoais, como estamos tendo aqui, nossa relação com Deus e o universo, geraram valores que estão bem de acordo com uma compreensão mais holística, mais global e orgânica da evolução da natureza e da sociedade. Porque nós, como sociedade, fomos progredindo também, certo? Porque vocês sabem que um dos problemas de novas religiões surgirem é que havia proibição de ler a Bíblia. Vocês sabem, não podia ler a Bíblia, não podia fazer não sei o quê. A Bíblia era em latim. Sobre abrir em latim, qualquer dia, a gente está sobre o fato da missa, principalmente ser em latim, ainda hoje gera controvérsia no meio dos indivíduos que estudam, vamos dizer assim, um ocultismo, que eles chamam de... Interessante isso, o fato da leitura da Bíblia ter sido mudada pelo Vaticano. Mas, afinal, como estes seres mais adiantados, que conhecem muito da ciência, muito do Evangelho, que são espíritos de luz, como é que eles são conhecidos por nós, seres humanos, seres comuns? Os católicos os chamam de anjos. Anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro, enviado, intermediário entre nós e a divindade. Ou seja, entre nós, os encarnados e os planos superiores. E tal conhecimento está presente na quase totalidade das culturas e das religiões. Existe praticamente desde o início dos tempos históricos, talvez antes. Como é que você delimita o início dos tempos históricos? Você delimita com o surgimento da escrita. A história está escrita. Antes dos tempos históricos, nós temos tradições, certo? Porém, tais espíritos evoluídos já eram conhecidos, e muito conhecidos, nas culturas pré-cristãs. Na mitologia persa, olha que interessante,
nós tínhamos os Infendar, espíritos tutelares da castidade feminina e da paz em família. Os Faevar, que eram 5, que se colocavam ao lado do homem e o protegiam do inimigo. Assírios e babilônicos tinham o deus Anos a seu serviço, né? E também o deus Anos tinha, vamos dizer assim, anjos trabalhando do lado deles, que eram chamados de Sukal, que eram meros mensageiros. E os Papsukal, mensageiros encarregados de transmitir mensagens contendo a palavra divina, que eram mensageiros superiores daqueles que nos protegiam aqui na Terra. E a Mazda, Deus Supremo do Zoroastrismo, representado por figuras barbudas e com 4 patas, talvez indicando sua dupla função, a de protetor de homens e animais, certo? Séculos antes de Cristo. O zoroastrismo, eu coloquei aqui porque é uma religião monoteísta, nascida na Pérsia. Eu tenho um cliente meu que é muito interessante. Ele é professor de inglês e ele viaja uma vez por ano, ele guarda o dinheirinho dele por um país exótico. E ele esteve no Irã. Aí eu falei, mas você vai para o Irã? Lá tem sempre uma revolução, aqueles árabes aprontando alguma coisa lá. Mas ele foi e ele veio com a notícia que Zoroastro ainda tem templos lá. Mas ele não conseguiu entrar. Até que aí chegaram para ele e falaram, você fala o persa? Não, não fala, então não entra. Porque, aliás, é uma forma interessante, né? Inclusive, eu soube também que os maçons, quando vão para a Inglaterra e pedem para entrar nos templos maçônicos, a primeira coisa é falar, você sabe o ritual em inglês arcaico? Lógico que ninguém sabe, né? Não entra. Tchau e beijo. Agora eu li uma vez que a palavra inimigo significa aquele que não fala a mesma língua. Essa é a origem da palavra inimigo. Certo? Então, o falar é importante, não? E essa religião monoteísta, o zoroastrismo, nascida na Pérsia, considera a existência de diversas entidades, denominadas Amessa Spenta, cuja tradução para nós no português é a seguinte: imortais benéficos, que colaboraram nos trabalhos da criação do mundo e até hoje intervêm nas questões mundanas e humanas, exatamente como os arcanjos. Arcanjos são diferentes de anjos, né? Dentro vamos dizer assim, da categorização de anjos, né? Como os arcanjos do cristianismo. O zoroastrismo já previa, 600 anos antes de Cristo, figuras similares aos nossos anjos da guarda, que eram denominados Fravasi. Existiam antes do nascimento e continuavam após a morte das pessoas, protegendo-as e inspirando-as. Como nossos anjos da guarda aí, que a gente tem, os nossos guias e protetores, né? Vocês já foram muitas vezes no centro espírita, né, que fala assim, não, você tem um espírito protetor que facilitou a tua encarnação, etc. Alguns de vocês já viram isso, né? Acho que no centro, aqui não, quando é meu? Tem isso. Falando sobre os arcanjos. O zoroastrismo influenciou um filósofo judeu muito importante, chamado Filon de Alexandria, e inspirou também a teosofia, que nasceu no século XIX com a intenção de coligar a ciência ao misticismo oriental. O círculo esotérico da comunhão do pensamento é o que patrocina isso aqui. Eu já estou cansando vocês ou não? Não. Então, tá, então vou continuar.
Na religião tibetana, tais espíritos angelicais podem ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Mas na Igreja Católica até hoje se discute o sexo dos anjos, né? Até hoje a briga é grande. Sexuados, né, doutor? No judaísmo, tais espíritos superiores foram criados por Deus no segundo dia da criação e têm a incumbência de honrar a Deus e de apresentar sua vontade aos homens. 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, atuam como guias. Isso o catolicismo herdou de quem? Do judaísmo. Do judaísmo. Porque a partícula eu, por exemplo, né, significa divino. Gabriel, Miguel. Ao redor deles existem milhões de tais espíritos muito evoluídos, cujo nome termina em El. O filósofo Platão se referia aos mediadores entre o céu e a terra. Aristóteles, discípulo de Platão, falava de criaturas feitas de puro espírito, não sujeitas a paixões humanas, mas capazes de tornar possível o movimento do universo. Foi daqui que Tomás de Aquino tirou a ideia de que os anjos não tinham matéria, porque ele adaptou a filosofia aristotélica à Igreja Católica. É por isso que ele virou santo. No Islã é interessante. Nós temos 3 tipos de criaturas aladas. Os anjos, com funções semelhantes àquelas previstas no judaísmo e no cristianismo. Os djinn, gênios, que podem ser benéficos ou maléficos. E o que nós chamamos de diabo, espíritos extremamente maléficos. Tais espíritos, denominados anjos, chegaram até o século XXI. Ou seja, a crença deles não dá sinais de arrefecimento. Todo mundo continua acreditando em seres muito evoluídos, cada um os denominando de acordo com a sua religião, né, crença. Aí surge um fulano chamado Carl Gustav Jung, o que diz o seguinte, né, Jung diz: 4.000 anos de fé criaram uma verdade armazenada no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, na prática, é uma visão, né, num grande reservatório, que ele chamou de inconsciente coletivo, que é adquirida de modo inconsciente. Isso que é interessante. Nós não temos consciência dos nossos arquétipos, mas nós temos arquétipos. Tanto assim que Jung é chamado pelo pessoal da psicanálise freudiana como o pai de santo da psicanálise. Eles chamam de pai de santo porque ele colocou toda a espiritualidade. Ele tem um livro, mais ou menos 1.000 e tantas páginas, onde ele estuda a psicologia da religião oriental e ocidental. Quando eu comecei a ler esse livro, eu precisava ter uma enciclopédia do lado, porque os termos que ele usa você não encontra no dicionário comum. Hoje não tem problema, né? Porque hoje nós temos um grande profeta, que é o Google, que aparece tudo. É só você ter um bom computador, você vai estudar. Na opinião de Jung, tais entidades espiritualmente adiantadas, denominadas anjos, são importantes arquétipos. Arque é antigo. São tipos antigos que existem em nós, no nosso inconsciente. Ou seja, são referências culturais, né, do nosso pensar, quer acreditemos neles ou não. Eles existem dentro de nós. Agora vamos falar um pouco da nossa Umbanda, na verdade. A nossa Umbanda é a primeira religião brasileira, vocês sabem disso. Perfeitamente, não tem dúvida. A primeira incorporação do caboclo das 7 encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes foi na data, qual foi a data? 15 de novembro de 1908. E é o marco oficial da fundação da Umbanda, mas é um marco oficial. No entanto,
manifestações anteriores de entidades do terreiro já ocorriam, né? Quem estudou muito isso foi um tal de Mata e Silva. Quem já ouviu falar do Mata e Silva? Os livros dele hoje são raros, mas merecem serem lidos. Merecem serem lidos e estudados. Itacuruçá, numa ilha, lá no Rio de Janeiro. Mas antes do Zélio, veja que interessante. Uma entidade do astral anterior ao caboclo, né, das 7 encruzilhadas, que foi identificada com o nome de caboclo Curuguçu. Esse Curuguçu, ou Curuguçu, em outra grafia, é do Nhenhengatu. Nhenhengatu. Quem já ouviu falar dessa língua? Ninguém mais precisa estudar essa língua existiu no Brasil, ainda é estudada na USP, e o resquício dela é no falar do caipira, né? E do Nhenhengatu veio aquela expressão, deixa de nhenhenhen, entendeu? O que nos lembra o falar do caboclo. E aí, isso daí estava querendo uma nova língua no Brasil. E aí o Marquês de Pombal, não sei se vocês se lembram, acabou com a farra, instituiu o português, e hoje até o falar do caipira, que nos lembraria isso, desapareceu, porque com a radiodifusão em primeiro lugar, e depois com a televisão, até o dialeto caipira está indo para o beleléu. Ah, riégua. Então, veja bem, e essa tradução de Curuçu, no idioma Nhenhengatu, chama-se o grito do guardião. Então, aqueles que estudam profundamente a Umbanda já chegam de não, houve antes dele um grito que a coisa ia mudar. Havia necessidade de criar a Umbanda, certo? Necessidade de criar a Umbanda, porque ela tem uma característica, qual é? Ela é uma religião sincrética. Então ela pega a herança da Europa, que é o catolicismo, pega o espiritismo, que também é europeu, pega o caboclo o índio brasileiro e pega o africano. Ela une tudo isso, né? E as pessoas mais ignorantes, inclusive sacerdotes, acham que é coisa do diabo. Mas muitas vezes, conversando com esses sacerdotes, eu percebo que não vamos dizer assim, que eles achem que é coisa do diabo, mas também eles têm de preservar o quê? Eles têm de preservar o território deles, não é verdade? O território deles. Porque a religião, seja ela qual for, ela precisa de financiamento. O pessoal diz, a religião é o pedágio. O caminho é Deus, mas a religião é o pedágio. Você tem de sustentar o centro, tem de sustentar o terreiro, e tem de sustentar a igreja, e tem de sustentar o padre. E o pastor também. E o pastor, etc. Principalmente. Então, o pedágio existe, entendeu? O ponto cantado, preparado, que foi cantado, de acordo com os livros, mas isso está publicado. Não é nada de preparar o terreno para a grande missão do caboclo 7 encruzilhadas. Eu não sei cantar, mas eu vou colocar aqui como é que ele é. Eu venho lá da Aruanda trazendo a luz da Umbanda. Esse foi o primeiro canto que ele fez. Eu vim com o clarim de Ogum anunciar que a Umbanda vai chegar. Eu é caboclo de Umbanda. Eu venho do Cruzeiro do Sul. Eu é caboclo Curuguçu. Esse foi o primeiro canto da Umbanda que surgiu. Certo? Porém, o caboclo das 7 encruzilhadas, né? Ele foi colocado como o fundador da Umbanda, pois a ele recebeu a missão, né, da purificação dos trabalhos dos terreiros
né? Vamos fazer a coisa direitinho, né? E ele que espiritualmente está na direção, até onde eu sei, de todas as tendas de Umbanda do Brasil. E o lema dele, que ele colocou, foi: Umbanda é paz e amor, Umbanda é caridade, Umbanda é humildade e, na minha ver, uma coisa muito importante, Umbanda é saber transmitir calor humano. Essas são o norteamento que o Sete Encruzilhadas deu para as tendas de Umbanda, né? Agora, é muito interessante que os pesquisadores encontraram uma palavra, a Umbanda, que é escrita em sânscrito. Que significa essa palavra? O limite do ilimitado, né? Ou seja, o princípio divino. Essa é uma tradução literal do sânscrito. Quer dizer, eu acho que aí, muita gente falou para mim, mas isso é um acaso, mas eu acho que não existe acaso nesses rolos, né? Aqui o acaso é meio difícil, né? Como é que foram descobrir essa palavra lá no sânscrito? Quem que estuda sânscrito? Só na USP, aqui tem 3 ou 4 que estudam sânscrito, tirando os professores, né? O resto. E também a Umbanda, ela influenciou de uma maneira brutal na música brasileira, né? A música brasileira tem muito de Umbanda, não dá para fugir, né? Por exemplo, o sino da igrejinha, quem sabe cantar aí? O sino da igrejinha faz Belém, bem long. O sino da igrejinha faz Belém, bem long. Eu meia-noite os galos já cantou, seu tranca-ruas que é dono da gira, foi corre gira que Ogum mandou. É isso aí. E aquela assim, eu tenho 7 espadas para me defender, Eu tenho Ogum na minha companhia. Por que 7 espadas? O que representa as 7 espadas? Isso é uma coisa esotérica. As 7 espadas são os 7 chakras principais. Certo? Se eles estiverem alinhados, a gente tem defesa. Esse é o significado. Por isso eles colocaram 7. Existem chakras secundários, mas que a gente nem estuda, né? A Umbanda é um grande barco que aceita a tudo e a todos indiscriminadamente. Quando Zélio inaugurou o seu templo, foi o primeiro templo, vocês já viram a fotografia desse primeiro templo? Uma casinha. Uma casinha. Uma casinha assim, humilde. Imaginou o seu templo, ele não colocou o nome de espíritos africanos ou de índios, mas escolheu chamá-la de Tenda Nossa Senhora da Piedade. Por que ele fez isso? Para colocar bem claro que a Umbanda é uma religião sincrética. Nós não rezamos o Pai Nosso hoje. O Pai Nosso é uma oração cristã. A Umbanda não faz essa distinção. Certo? Ela sincretiza. Então, nós temos de citar, eu não vou entrar em detalhes aqui, da lei da Pemba. Quem sabe riscar uma pemba aí? Sabe? Sabe? Então tem essa pemba. Né? Intuição. Que é uma grafia ou sinais que obedecem a uma lógica denominada lógica magística. Assinatura? Né? Assinatura? É, lógica magística. E até eu uma vez quis aprender, mas eu não tenho mais tempo de aprender isso, entende? Porque você precisa estar lá dentro, né? Fazer todas as iniciações para saber riscar uma pemba. Temos também de citar como importantes coisas da Umbanda a manipulação de ervas, que é herança africana e de índios, certo? Para banhos terapêuticos,
ou também ervas usadas na higienização do ambiente, né, através da queima de determinadas ervas, certo? A famosa defumação, certo? Só tem uma igreja em São Paulo que ainda faz defumação. Qual é? A Sé, não é? Não, a Sé não faz defumação mais. A igreja de São Bento. Quem assistiu a uma missa lá, vê isso. Imediatamente, não é verdade? Né? E, enfim, é isso que eu queria falar. Agora, se vocês tiverem algumas perguntas, né, para fazer, eu me coloco à disposição. E se eu não souber, eu vou estudar, né? Porque às vezes me fazem perguntas que eu não entendo nada. Mas as perguntas são interessantes, por quê? Porque abre o meu campo de estudo, entende? Isso é importante. O pessoal pergunta e fala, bom, isso eu não sei, então eu vou estudar. Alguma pergunta? Agora o senhor vai sentar, por favor. Agora eu sento. Pronto, Estou agora eu pedindo, sento. tá bom? Tá bom. Senão vai me chamar de autoritário, né? Um gole d'água. Ah, sim. Já tem ali, ó, já tem. Já tem no copo. É meu copo. Tá vendo? Aqui se serve água em copo de cristal. Na magia se usa copo de cristal. Acertei. Pronto, turma, vamos começar a discussão aí. Põe mais perto. Vamos começar a discussão. A experiência Agora- de vocês. Agora é a hora. Aquelas dúvidas, aquelas confusões, malvadeza, a caridade, aqui eu faço, aqui eu pago. Eu não quero ir para o purgatório lá do católico, que para nós é umbral, eu não quero. Mas entre eu querer e o meu anjo da guarda anotar na minha caderneta, eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter sinal de mais. E de menos, não. Só isso. O Fala. senhor falou da intuição que o Einstein teve sobre a teoria, né? Do átomo e do desenho também do carbono, que veio como intuição, né? As drogas, que nem o crack e tal, também vieram de intuição, né? Para o mal. Aí é muito interessante, porque o ser humano sempre gostou de drogas que ativassem o cérebro, entendeu? E ele começou com o álcool, né? Porque, por exemplo, o que o pessoal pensa é que, por exemplo, caiu uma fruta, um coco da árvore, rachou, e aquela aguinha que estava lá dentro dele ficou um pouco no coco, e foi fermentando, fermentando, e alguém bebeu, e ali já tinha virado um pouco de álcool, e aí começou como fazer, né, com alcoolismo, etc. E ervas também, né? E ervas que eles foram dando. O cérebro gosta disso. O cérebro adora ele ter estímulos para sonhar, estímulos para esquecer, estímulos para fugir da realidade, enfim. O problema é que esses estímulos, eles acabam deturpando um circuito cerebral chamado o circuito da recompensa. E esse circuito da recompensa, nós não temos ainda meios de brecá-lo, né? Porque o circuito da recompensa é tão agradável que ele vai sempre fazendo que o indivíduo repita o comportamento que lhe dá felicidade. Então, no uso de drogas, como você citou, isso acaba levando a uma intoxicação geral do organismo e morte com depressão de centros respiratórios ou de centros circulatórios, entende?
e cria uma coisa chamada vício com aumento de dose. E aí dá problema. Agora seria um auto-suicídio? Até os animais, né? Tem uma fruta que deixa eles alcoolizados, né? Os elefantes, os macacos. Ah, tem. Uma época eles vão lá comer. Os elefantes eu não sei, mas os antropóides superiores, né, que são os grandes macacos, sim. Sim, não tenha dúvida nenhuma. Ativa também o ciclo da recompensa deles. Né? Ativa. Sim, porque o nosso cérebro só tem... A diferença entre o nosso cérebro e do macaco não é muito grande, não. É 5% lá dos genes. Quem falou em suicídio, pode perguntar. A droga seria um auto-suicídio. Ah, é um suicídio, né? É um suicídio, sem dúvida nenhuma. Leva o indivíduo à morte, sem dúvida. Né? E às vezes, porque, veja bem, e mesmo com uma maconha que não leva imediatamente à morte, cria tantos problemas, o indivíduo vai preso, etc. e tudo mais, né? E aí dá problema também. Né? Para o indivíduo se livrar depois é mais difícil. Mais alguma pergunta? Fala. Se Deus não teve início e não teve fim, por que a gente chama ele de Pai? Qual é o gênero de Deus? Peraí, como? Eu não entendi. Fala algo. Qual é o gênero de Deus se Deus não teve início e nem fim? O gênero de Deus? Não. Você precisa ler. O problema é o seguinte: Deus está fora do tempo e do espaço. Todos nós vivemos dentro de um esquema. Nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Certo? Você não pode sair desse espaço que nós vivemos, que é a Terra. Certo? O mundo espiritual também está limitado pelo tempo e pelo espaço. Deus está fora disso. Ele está fora da sexualidade. Dizem os grandes biólogos. Está fora da sexualidade. Entendeu? Nós é que antropomorfizamos Deus, colocando ele à nossa semelhança. Certo? Nós que fizemos isso. Porque nós precisamos ter uma imagem de Deus. Mas Deus não é nem energia pura, porque a energia se transforma em matéria, pela fórmula de Einstein. Então Deus está acima disso, acima das nossas referências. Quando eu digo está fora do tempo e do espaço, está fora das nossas referências. Uma vez, eu estava em São José do Rio Preto e me falaram que tinha um fulano lá que era um bom benzedor. Eu resolvi falar com ele. Aí ele morava lá meio afastado, como todo bom benzedor, né? Não morava não. Eu fui lá, num sítio lá, e lá conversando com ele, perguntando uma coisa, outra, né? E ele falou para mim: você precisa aprender os segredos das ervas, né? Você passar um ano aqui comigo, você aprende, mas eu tinha de vir para São Paulo trabalhar, né? E aí eu perguntei para ele: mas e Deus? Por que a gente não consegue entender Deus? E naquela casa simples tinha uma carreirinha, sabe aquelas formiguinhas pequenas que entravam antigamente na casa, antes de ter aqueles spray aí que mata tudo quanto é bichinho? Ele falou: olha uma dessas formigas. Eu falei assim: você acha que ela consegue entender a tua vida? E eu respondi: não, ela não tem cérebro para entender a minha vida, né? Aí ele falou: e nem você tem cérebro para entender a divindade. Você não tem cérebro. Nós não temos cérebros para entender Deus. Certo? Ai. Foi isso que ele me falou. Um cara simplíssimo. O senhor ia perguntar alguma coisa? Quem ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar. O limite para o senhor entender quando tem uma questão psiquiátrica, tentando separar isso da espiritualidade. Ah, sim. Aí funciona não só a experiência, né, como a intuição e o conhecimento, né? Você precisa ter tudo isso. Como é que se deu o surgimento daquilo, entendeu? Como é que... E como ele vê, o que ele ouve, você precisa fazer uma avaliação cuidadosa. Não é?
os indivíduos que mais sofreram em psiquiatria, que eu vi, mas sofreram mesmo para valer, eram completamente ateus. Inclusive, uma das pessoas que eu conheci, os filhos morriam, etc. A pessoa, tudo ia acontecendo de desgraça e ela continuava não acreditando em Deus, a pessoa. É interessante isso. Então você precisa estudar direitinho, porque, inclusive, eu tive uma paciente há muito tempo atrás, eu falei, olha, isso daí é mediunidade, vai num centro, né? Falou, eu prefiro ficar louca, aí era uma mulher, não sei. Enlouqueceu, né? Não tem dúvida. Doutor, era isso que eu ia até comentar, pegando o gancho. O senhor, como médico, psiquiatra, numa situação de um paciente que ouve vozes, etc., e o senhor fala, né, que pode ser um processo de mediunidade. É quando eu percebo que é. Para uma pessoa que é evangélica, né, que é totalmente... Não, aí é bobagem falar, o evangélico ele é irredutível. Aí não tem como conduzir a situação, né? Só vai tratando só a parte médica. É, porque veja bem, tanto as religiões mediúnicas mais comuns, espiritismo, Umbanda e candomblé, eles não curam de uma hora para outra, entendeu? O indivíduo precisa frequentar, desenvolver a mediunidade, os perseguidores serem doutrinados, se fizeram algum trabalho contra eles, isso precisa ter... É uma ciência, precisa ser desmanchado de acordo com as orientações que vêm, não é verdade? Vocês conhecem isso. E muitas vezes o evangélico pensa que é assim, ó, chega lá e fala tira e acabou. Não é. Não é. O que eu já vi muita gente fazer, porque houve um momento que eu estudei mais profundamente a Umbanda, é como é que chamava? O Capa Preta, na reunião, ele se comunicou e falou o seguinte: você vai ficar livre por uns tempos que nós vamos mudar a tua vibração. Esse fulano não vai poder te perseguir, mas se você não cuidar disso, ele volta. Entende? Isso eu já vi acontecer, o cara ficou bom e aí ele piorou de vez porque ele não fez nada do que o cara mandou. Ele ficou muito satisfeito com ser momentaneamente livre daquilo lá. Tem isso. Agora, desculpe, continuando, foi um caso muito interessante que nós acompanhamos, né? Do indivíduo que procurou naquela época o arcebispo de São Paulo, acha que era não me lembro, enfim, um cara famoso aí. Morreu. O Armes. Procurou o Armes e para fazer exorcismo. Ele via diabos do lado dele. E aí o cardeal, que era um cara muito inteligente, né, falou, eu faço, o exorcismo vai ser feito, mas você precisa passar pela equipe do Instituto de Psiquiatria para ver o que é isso. Olha que interessante, né? Porque não é fácil de você distinguir assim um quadro demoníaco. Bom, aí ele caiu no meu grupo, porque naquela época eu tinha os supervisores, que era o Sidney. Aí ele falou, foi muito interessante, porque ele colocou o cara sentado ali, colocou um foco de luz em cima dele, e falou, Sérgio, fica aqui do meu lado e vamos observar esse cara. Então, ele falou, olha os olhos dele. Em determinado momento ele falou para mim. Eu olhei os olhos, uma pupila tinha diminuído e a outra tinha aumentado com a luz. Ele falou, olha, aí tem um tumor. Aí tiraram lá, fizeram os exames e tal, apareceu um tumor. Há tumores que dão esse tipo de sintomatologia, então precisa ser muito bem visto, entendeu? Fala. Eu queria perguntar para o senhor por que existe essas sociedades que fazem mal, como a maçonaria e os Illuminati. E eu queria perguntar por que não houve revolta ainda, ou eles não pagaram preço pela sua maldade? Olha, a maçonaria é envolta em lendas. Eles não são tão prejudiciais como
o pessoal coloca aí na televisão, viu? Eles fazem muita coisa que eles eles ajudam muitas pessoas, tudo. Eles não são tão ruins assim. Pode acreditar em mim. Doutor Sérgio. Pois não. Ainda nesse campo de observação que foi colocado, no interior de São Paulo, Mais alto. no Mais interior de São alto. Paulo e Limeira, onde eu moro, existem muitas clínicas de recuperação que são coordenadas por grupos evangélicos. Né? E aí o senhor disse, é difícil colocar na cabeça do evangélico a questão de direcionamento espiritual. Só que para essas clínicas de recuperação, vão pacientes das mais diversas religiões, e até ateus. Né? Como cuidar disso para que não haja um mau cuidado, um mau direcionamento desses pacientes? Então, deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando eu falei em evangélicos, eu falei na grande maioria. Mas eu tenho um paciente muito interessante, que é um obsedado de marca, e quem cuidou deles, inclusive com passes e desobsessões, foi um grupo evangélico. Muito interessante isso. Mas a maioria deles não acredita, mas nós não podemos ir contra uma religião, entendeu? O indivíduo precisa ter ele não pode ser um indivíduo fechado, ele tem que procurar a cura onde for, né? Tem gente que vai percorrendo até chegar num centro espírita, numa casa de umbanda, enfim, em alguém que lide com a mediunidade, porque esse fulano se curou numa igreja, num grupo de evangélicos aí. Eu gostaria de só comentar. Nós estamos, eu e a esposa, há 40 anos, né? 42? É. Começamos num conjunto habitacional simples, num quartinho. Dali nós fomos para o salão comunitário. E o preconceito era tanto que nos dias que nós estávamos trabalhando nesse centro comunitário, salão que era bem maior que o quartinho do meu apartamento, tinham pedras, tijolos, demônio, isso aqui, papapá. E numa dessas reuniões entrou uma moça carregada, ela não andava, completamente desfalecida. Ela estava, pois ela passou pelas entidades. Isso foi lindo demais. Ela saiu andando, doutor. Eu acredito, isso é possível. Ela saiu andando. Então, o que eu quero terminar, que a gente tinha o nome de Templo de Umbanda, Mãe Iemanjá e Baiano Zeferino. Aí o nosso chefe, seu Zeferino, falou assim, vou mudar. Tá bom? Fraternidade Socorrista. Mãe Iemanjá e Baiano Zeferino. Aí eu perguntei para ele, então, espera um pouquinho, porque eu estou entendendo que nós vamos virar um pronto-socorro. Ele falou, exatamente. Vamos procurar esta casa e vão ser atendidos. É um pronto-socorro. Sim, eu vejo muitos centros espíritas, centros de umbanda e mesmo o candomblé como pronto-socorros espirituais, não tenha dúvida, eu vejo Fez isso. questão de registrar. É. Hã? O quê? Ela fala que eu falo demais. E é verdade, né? Mas
Isso é verdade mesmo, né? Tem uma cidade do interior em que eu conheci lá a comunidade espírita e eles me falaram uma coisa interessante. Quando eles fundaram o centro, que teve aqui o nome de Santo Agostinho, olha que interessante, o espírita. E a igreja da matriz, aliás, quem domina a cidade é a Ordem do Santo Agostinho. Justo quem, né? Mas Justo quem, né? veja só que interessante. Quando eles inauguraram o centrinho deles, que hoje está dentro da cidade, era mato. E começaram a jogar pedra nas janelas na hora do culto. Mas aí chegou um juiz lá, eles foram falar com o juiz, só que o juiz era espírita. O que ele fez? Ele fez uma Alvará, dá um alvará, pode trabalhar. Ele fez o seguinte, ele pegou e falou, quando é a sessão? É dia tal, então ele foi até lá, chegou antes, né? Ficou lá sentado, falou, agora começa a sessão. Então fecharam as janelas, começaram a tirar pedra, ele falou, acende a luz de fora e saiu. Quando viram que era o juiz, todo mundo correu e nunca mais mexeu. Pois é. Só que interessante o que aconteceu. Pois é. Então, isso é uma luta. Mas é assim mesmo. É assim. É assim mesmo, porque, veja bem, a religião dominante não quer perder, mas nem vai perder, né? É dividir. Porque o brasileiro, eu tenho clientes que vão na igreja católica, na Umbanda, no centro espírita, no candomblé, vão em tudo quanto é canto. E ele quer solução, né? Ele quer solução. É interessante, o brasileiro ele é plurireligioso. Doutor, e os casos que o senhor detecta, porque o senhor conversando com o paciente, o senhor tem já estudo, técnica, teoria, o senhor analisa. Com a sua conversa com o paciente, o senhor vai analisando. Certo? Certo. Em que momento o senhor chega à conclusão, ou como chegar à conclusão, se exames, se intuição, porque o senhor é médium também, que aquele cliente, aquele paciente tem uma perturbação que causa esse dano mental? Bom, é pela a história clínica, né? Como é que é o tipo do delírio, como se dá essa influência. E, lógico, existe uma sensibilidade, né? Que a gente percebe. Né? Sua. A sensibilidade individual, né? É a sua sensibilidade, é a sua experiência. Mas hoje é mais fácil, porque cada vez que me indico, o cara entra no Google e vê lá tudo sobre a minha vida, tá tudo lá. Eu não sei quem põe tudo isso lá. Quem atualiza. Mas isso é eles sabem tudo. Isso é um troféu. Então fica mais fácil, porque eles já chegam falando assim, olha, e aí, o senhor é espírito, o que é que o senhor acha? Não acha? É mais fácil, atualmente é mais fácil. Eu já estou Doutor, deixa eu tirar uma dúvida bem rápida. Por que alguns hospitais psiquiátricos não aceitam a intervenção espiritual dentro do hospital? Olha, o problema Sendo que eu sei que lá no HC tem um trabalho, né, de várias, como é que eu posso dizer? Religiões, né? Tem tudo lá. Enfim, e tem determinados hospitais psiquiátricos que não aceitam de forma alguma nem um pai de santo ou um pastor, sei lá. Deixa eu lhe explicar. O problema é o seguinte. Que ajuda tanto, na minha opinião. Né? Até há pouco tempo, a religião era realmente excluída. Inclusive, o catolicismo, eles tinham lá a capela, né? Eles têm a capela, que já não é mais católica, porque por lei ela foi transformada em ecumênica, porque não tinha escapatória.
que existe uma lei internacional do John Hopkins Hospital, é americano, que se o hospital não tiver um auxílio ecumênico, sabe, ele não recebe uma determinada classificação. E as grandes indústrias, como a General Motors, Volkswagen, enfim, todas essas multinacionais, se não tiver essa classificação, os executivos deles não podem ser internados nesses hospitais e os convênios não podem ser feitos com esses hospitais. Então, a capela foi transformada em ecumênica e deu um pepino que vocês não fazem ideia, qualquer dia eu conto para vocês. Deu um problema. E os outros hospitais, pouco a pouco, foram criando os núcleos religiosos. O Hospital das Clínicas já tinha. O grande problema foi aceitarem os espíritas. Mas aí tem uma coisa muito interessante, porque de acordo com as normas, para aceitarem os espíritas, havia necessidade de um certo percentual nessas averiguações que nessas pesquisas que o governo faz sobre... Do IBGE? Precisaria ter percentual lá. E o Espiritismo atingiu esse percentual, que era 5%, 10%. Então, quando eu fui falar com eles, junto com residentes, eles não tiveram outra opção senão aceitar que a gente se organizasse para isso, entendeu? E os residentes da época foram que eram espíritas, colaboraram, tal, numa série de coisas lá, e o núcleo de estudos religiosos recebeu os espíritas. Interessante isso. Agora, isso é um problema que eu sempre levo nos templos umbandas, que eu tenho contato. O umbandista não declara que é umbandista. E precisa declarar, porque se não declarar, eles não conseguem entrar nos hospitais. Porque está relacionado com o IBGE. Mas eles não generalizam espírita? Então, eles generalizam como espíritas, isso favorece o espiritismo. E não, Tanto assim... não bandista, né? Não falam que eu sou um bandista. Mas é um erro, tem de colocar como um bandista. E, por exemplo, no nosso o setor espírita lá, do qual eu sou responsável, ele tem umbandistas. Inclusive a Betona é dona de um terreiro aí na Zona Leste, não sei que lugar. Ela é uma senhora médium, E ela que dirige, ela tem um espírito de liderança lá. Eu até perguntei e o diretor desse serviço geral é um pastor protestante. Ele é muito bom, muito amigo meu. E aí eu falei para ele, mas o senhor nos aceitou assim, com tanta facilidade, né? Porque ele inclusive batalhou para que as coisas corressem do jeito que havia necessidade de correr, né? Com a burocracia, porque só para fazer um crachá do HC é uma complicação dos diabos, né? É toda uma investigação. Aí ele falou, mas eu venho de uma família de católicos, espíritas e protestantes. A minha irmã, uma irmã é espírita, a outra é das várias seitas protestantes. Mas ele sofre muito na posição dele, né? Porque além de ser o chefe do núcleo religioso do hospital, e essa é uma das características que as organizações internacionais fazem, né? Para colocar o hospital como um dos melhores aí da América do Sul. Que você tenha todos os representantes das religiões lá. Então ele facilitou. E, por exemplo, de uma religião minoritária, né? De uma religião minoritária, por exemplo,
os judeus, né? Se o cara pede para falar com o rabino, ele avisa o centro religioso chama e fala, que rabino o senhor quer? Ele fala, o rabino fulano e tal. A gente chama o rabino vai e dá o consolo para aquele doente. E na Umbanda é a mesma coisa. A Umbanda é a mesma coisa. Se o cara falar, não, eu quero falar com o meu pai de santo, chama o pai de santo. Vai lá. Aí a Beth resolve. Só a Beth resolve. Aí eu, né, não tem problema nenhum. Então, agora tem um hospital católico uma vez, não vou citar o nome, que proibiu o gente chamou o pai de santo lá e o hospital proibiu a entrada dele. Aí ele entrou com um pedido formalizado junto à administração do hospital, junto à ordem, né? A ordem que toma conta do hospital, então várias ordens. Eles entraram em contato conosco para dar um parecer. O parecer foi claro, tem de entrar. Se o cara acredita naquilo, no Brasil existe liberdade religiosa, tem de entrar. E o pai de santo entrou, não teve jeito. Foi isso, não dá para escapar. Doutor, Tá bom, né? acho que nós já abusamos e aprendemos muito com o Cid. Porque se eu ficar aqui falando, eu saio às 2 da manhã daqui. Né? Eu sei. O senhor é bom de oratória, é claro nas explicações, aceita perguntas e as responde do modo muito elucidativo. Parabéns, meu irmão mais velho. Que o senhor receba agora de mim um grande abraço. Aí, mestre. Agradeço a todos que participaram com perguntas. Agradeço a presença de todos que vieram para participar da palestra. Ao pai Evandro, que veio de Limeira. Aos meus filhos que vieram de Boituva. Agradeço muito a todos vocês que vieram trazer seu carinho também e também a vontade de aprender. Bom, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos. Agora não vão sair não, nós vamos distribuir os salgadinhos, tá bom?